Ok, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos para mais um dos nossos encontros matinais. Estamos na introdução à Bíblia. Na aula precedente nós falamos um pouco das traduções antigas. Essas traduções antigas, digamos assim, elas são importantes, porque elas são o testemunho do esforço dos antigos em tornar a Bíblia acessível a falantes de outras línguas. Então, um esforço aí de ampliação de alcance ao texto sagrado. Ao mesmo tempo, também elas são a atestação, essas traduções, do esforço interpretativo, como a gente mencionou, visto que, digamos assim, na tradução, é sempre preciso interpretar em diversos momentos, porque não há identificação de uma língua com outra, não há a estrutura verbal, é diferente, os vocábulos têm nuances no campo semântico que são diferentes, etc. Então, a tradução é sempre uma interpretação, e sobretudo quando se trata de expressões idiomáticas, fraseologia complicada, digamos assim, como que os antigos intérpretes fizeram uma tradução desse material, que sempre pode ajudar para o estudo. Do processo de tradução, a gente viu os Targumim, tradução em aramaico do texto, depois vimos a tradução grega, Septuaginta, depois vimos as traduções latinas antigas, chamadas de Vetus Latina, e a tradução de São Jerônimo, a mais conhecida, chamada de Vulgata. E é claro que nos interessa agora ver um pouquinho também as traduções modernas, no início da Idade Moderna, no século XVI, por assim dizer, na qual houve um esforço, a partir do século XVI ao século XIX, de traduzir a Bíblia para as diversas línguas vernáculas. Talvez é importante destacar que o início do Renascimento teve uma grande contribuição para isso, na medida em que, no fim, mais ou menos, no período da Idade Média, se começou, então, a fazer esta reviravolta antropológica. Até então, a Idade Média tinha uma compreensão do mundo e das coisas a partir de Deus, Deus como o centro de todas as realidades, e que sustentava, dava razão de ser de toda a estrutura histórico-social. Agora, com o Renascimento, houve uma reviravolta antropológica e se começa, então, a valorizar os clássicos. E, por isso, se começa o interesse pelas línguas originais, por exemplo, pelo estudo, pela pesquisa, pela comparação de manuscritos, de textos antigos, e se começa, então, esse movimento de estudar, também no âmbito da Sagrada Escritura, estudar os textos nas línguas originais. Além de estudá-los nas línguas originais, com uma abordagem um pouquinho diferente, isto é, de perceber na Sagrada Escritura como literatura humana, porque a chave agora é a chave antropológica. Então, começou-se uma leitura bíblica como patrimônio cultural da humanidade e não meramente como palavra de Deus. Então, essa abordagem que, grosso modo, persiste até o dia de hoje. Tem muita gente que lê a Sagrada Escritura não como documento de fé, mas como literatura, digamos assim, de um valor histórico e cultural da antiguidade. Inclusive, aqui no Brasil não, no Brasil, no espaço público não se estuda a Sagrada Escritura, mas na Europa, por exemplo, se você vai, sei lá, para Oxford, você vai fazer um curso de letras em Oxford, você lê muitos textos da tradução da King James Bible como peças literárias. Analisa e estuda o texto como peças literárias, como literatura, como beleza textual, como harmonia, como poesia, etc. Então, na Europa se estuda a Sagrada Escritura em âmbito, digamos assim, não meramente religioso, como patrimônio cultural da humanidade. Então, existe essa perspectiva aqui, certamente que isso ainda é reverberação
né, do movimento renascentista, né, e depois se configurou com o iluminismo francês, que depois se espalhou pelo mundo afora. Então, assim, antes disso, antes do século XVI, em que nós tínhamos o período da Idade Média, o que contava, né, para a Sagrada Escritura era a sua apresentação como palavra de Deus, feita oficialmente pelo magistério eclesial, né? E a Bíblia era conhecida, era copiada, era estudada somente nos monastérios, né? Nos mosteiros, né? Os monges, copistas, etc., que faziam esse trabalho, inclusive para se manter, em outras palavras, né? Um senhor feudal, né? Quer ter uma capela própria, né? Quer ter ali a cópia, né? de um códice da Bíblia, encomenda isso, né? E encomenda, e quanto mais, né, você tem grana para pagar né, o material será chique, né? Com desenhos, né? Toda a estética, inclusive visual do texto, como se desenvolveu na Idade Média, né? Com vários textos que são com desenhos, né? Com letras góticas, que são verdadeiros patrimônios culturais. O próprio material, né? Na beleza, na estética, etc. Então, assim, não se tinha esse negócio, não, você tem a Bíblia para você ler. A Bíblia era apresentada, a sua leitura era feita a partir dos textos latinos, na liturgia, né? Se você quisesse conhecer a Bíblia, ouvir, né, o texto na liturgia, ou então a explicação catequética, né, feita pelo padre, pelos ministros da igreja, né, massivamente. Por que não se lia, não se fazia cópias da Bíblia? Primeiro que era difícil, você copiar à mão a Bíblia inteira. O material é muito caro. Em terceiro lugar, quem que vai ler? A gente tem sempre essa, né, quase mania de pensar que, né, na Idade Média fosse como hoje, todo mundo sabe ler. Ninguém sabia ler. Quer dizer, você vai fazer cópia para quê? Vai pôr a Bíblia na mão do povo para quê? Ninguém sabe ler. Então, a catequese, né, era feita pela escuta, né, na liturgia da palavra, e ao mesmo tempo, né, a catequese ilustrada. Ilustrada com o quê? Com as catedrais góticas, né, as janelas, com, né, os vitrais com cenas bíblicas. Então, a catequese era o quê? Chamavam, né, as crianças, jovens, etc., na frente de um vitral daquele que tem ali, né, refigurado, né, figurado ali, pintado, né, uma cena bíblica, e se explica, se conta a história daquilo lá e se explica. Você não sabe ler, não era essa dificuldade, então, de acesso limite. Ora, com o movimento renascentista, então, houve essa virada, como eu falei, né, antropológica muito radical, e ao mesmo tempo se houve, né, uma busca, um movimento de busca pelos textos originais, e aí se começou, inclusive, o interesse, né, para difundir o texto nas línguas vernáculas, visto que, né, a língua latina, a essa altura, era falada por poucos, né, porque cada país depois desenvolveu, né, dialetos, né, alguns, né, dialetos provindos do latim, outros de línguas germânicas, outros de línguas eslavas, por aí vai. Então cada país, né, desenvolveu a sua língua específica, o que limitava mais ainda o acesso, né, ao texto. E aí os estudiosos do movimento renascentista, né, se interessaram para fazer as traduções da Bíblia. Então as traduções mais, digamos assim, além daquelas antigas, né, que foram com aqueles movimentos, né, e com aquele interesse próprio, a gente agora tem um processo, né, bastante extenso, né, de assim, tradução nas línguas vernáculas, né, língua de cada país. No material que eu mando para vocês, né, tem uma lista de traduções, um pouco a história das traduções, né, de algumas línguas ou menos, inglês, francês, alemão, né, italiano, né, português, e as traduções poliglotas. Não vamos, né, passar por todo esse material, depois, né, digamos assim, a quem interessar possa, basta ler, né, e dar uma olhadinha nesse material que mando para vocês. De toda forma, aqui nos interessa, né, eu dou umas pinceladas aqui e acolá em algumas línguas que talvez seja interessante, né, e algumas traduções, e a gente vai se concentrar um pouco a nossa conversação, né, sobre as traduções em português, visto que é esta língua, né, que o Império de Portugal nos impôs, goela abaixo, né? Então a gente fala português, não português de Portugal,
né, mais o português, né, brasileirado, digamos assim. Então, da lista das traduções inglesas, né, chama atenção para essa primeira, a Tyndale's New Testament, de 1525. Estamos ali no início, né, do século XVI, que a gente já tem né, uma tentativa, portanto, né, de traduzir a Bíblia, né, para uma língua moderna, para facilitar aqueles que são, né, falantes, né, da língua inglesa. Certamente que para quem interessa, gosta da língua inglesa, né, e esses textos antigos são um pouquinho complicados, porque tem um vocabulário um pouco peculiar, né, não, quem sabe o inglês, né, moderno, terá um pouquinho de dificuldade para ler essas traduções antigas. Mas a Tyndale é uma primeira tradução que, digamos assim, marcou inclusive traduções sucessivas, né, para o pessoal de língua inglesa, né, dessas diversas traduções de língua inglesa, chama atenção um pouquinho, talvez para uma outra, para quem gosta da língua inglesa, e vale a pena, né, se você vai comprar uma Bíblia em língua inglesa, né, pela beleza da tradução, é essa, né, clássica, chamada King James Bible, né, que é um inglês um pouco, né, ela é do século XVII, né, 1611, mas que tem uma beleza poética, né, clássica, e mais do que isso, ela é, né, a versão oficial, né, digamos assim, da Bíblia para a igreja anglicana. Então, se você participa, né, de uma liturgia, né, numa igreja anglicana, certamente a igreja anglicana tem uma história peculiar, né, vocês estudarão isso na história da igreja, né, digamos assim, que mostrará o contexto da separação da igreja anglicana do cristianismo católico, né, mas a partir do século XVI, em outras palavras, né, você tem essa separação, quer dizer, a igreja anglicana tem todo o patrimônio do cristianismo católico, né, todos os 7 sacramentos, né, toda, né, a hierarquia, né, bispos, né, presbíteros, diáconos, etc. Né, claro que estão com a separação do anglicanismo, estão capitaneados pela rainha. Rainha ou rei, o próximo vai ser rei, né? Acho que vai ser rei depois que a rainha Elizabeth, né, for devorada pelos vermes, né? O príncipe, nem sei quem é o primeiro o príncipe William, o príncipe Charles, né? O príncipe Charles vai ser o novo rei da Inglaterra, então é o chefe não só do Estado, digamos assim, mas também é o chefe, né, da igreja anglicana, né? Há um problema muito sério digamos assim, com a igreja anglicana, porque, né, com a separação, né, do rei Henrique VIII, né, por motivo de matrimônio, né, que mandou embora a mulher e queria casar com outra a todo custo, como o cristianismo católico, né, não aceita 2 casamentos, ele se separou um pouco, né, e a questão é que, né, Henrique VIII acabou, né, escolhendo ele mesmo bispos, e aí a gente tem-se um problema, o catolicismo vê um problema na limpidez e na garantia da sucessão apostólica na igreja anglicana, né? Porque alguns bispos foram escolhidos, né, pelo rei, etc. Não se sabe se foi ordenação válida ou não, então é um problema sério no diálogo interreligioso. Mas o que interessa aqui não é a questão da história do anglicanismo, mas esta Bíblia, a King James Bible, né, que é bonita, né, a língua é muito bonita, é muito clássica, muito elegante, né, vocês colocam aí no Mr. Google, você tem acesso a ela, né, o texto, e ao mesmo tempo com alguém lendo, né, para você seguir, escutar, né, a beleza da pronúncia. Então é um texto muito, muito bonito, etc. E que foi a partir também esse processo de tradução começa a partir dos, entre aspas, textos originais, né? São textos nas línguas originais. Textos originais, bem entendido aqui, como eu falei para vocês, texto original não existe, né? Então eles têm essa tradução, né, que talvez valha a pena dar uma olhada se vocês, né, se interessarem pela língua inglesa, pela sua beleza, né? As traduções francesas, não vou me deter sobre elas, também a primeira de 1535, né, que começa então esse processo, né, de preocupação por uma língua vernácula, até as traduções mais modernas, né, no âmbito francês. No mundo católico, digamos assim, a tradução francesa, né, que prevalece até hoje é a tradução da Bíblia de Jerusalém,
que foi feita pelos dominicanos franceses, né, da École Biblique, lá de Jerusalém, e que depois passou para o nosso português, que a gente conhece e normalmente usa com bastante frequência. Né? Então, um ambiente católico francês, né, é de peso, né, a Bíblia de Jerusalém, e é de peso também, hoje, né, evidentemente, não foi feita recentemente, né, no século passado, seja a Bíblia de Jerusalém, seja também a Traduction Ecumenique de la Bible, né, tradução ecumênica da Bíblia, que também depois foi traduzida em português, e que a gente normalmente chama com o nome de TEB, né, TEB, T, tradução, E, ecumênica, B, Bíblia. Então, são as duas, né, digamos assim, um pouco mais usadas hoje no mundo francês. Do mundo germânico, talvez valha a pena mencionar, né, a Bíblia de Lutero, né, que foi, digamos assim, feita pelo próprio Lutero. Lutero era um estudioso, bastante, né, não era uma pessoa ignorante, né, tinha suas ideias, certamente teológicas, que depois foram consideradas, né, desviantes, digamos assim, do pensamento católico. No entanto, era um grande estudioso, conhecia as línguas originais, e ele se empenhou para uma tradução, né, em língua vernácula, né, da Bíblia, né, portanto, digamos assim, fez esse trabalho imenso, começando com o Novo Testamento, né, terminou a tradução do Novo Testamento no mês de setembro, e aí passou a ser chamada de September Bible, a Bíblia de setembro. E ficou um pouco estranho, né? Porque terminou em setembro, né, de 1522, e termina o Novo Testamento. A tradução para o Antigo Testamento foi logo, né, no ano seguinte, 1523, ele começa essa tradução, ocupou o resto da sua vida, né, e traduziu então tradução completa do texto, né, da Bíblia inteira, né, foi publicada então em Wittenberg em 1534 em 6 volumes, né? Então não foi num único livro, mas em volumes separados, com o título Bíblia, das ist die ganze Heilige Schrift Deutsch. Então, um título, Bíblia, das ist die ganze, esta é toda a Heilige Schrift, o santo escrito em alemão, né? A escritura sagrada, Heilige Schrift, escrito sagrado, né? A Bíblia, portanto, em alemão. Então é um texto, né, que, digamos assim, hoje em grande parte usado pela tradição luterana, inclusive, né, porque os luteranos se basearam um pouco nessa Bíblia, nessa sua tradução, né, em grande parte, e Lutero, como a gente sabe, vimos já, né, no bloco sobre o cânon bíblico, como Lutero empinou a carroça com alguns livros, né, do Antigo Testamento, né, aqueles que nós chamamos de deuterocanônicos do Antigo Testamento, e empinou a carroça com a carta de Tiago. Mas mesmo assim, Lutero não excluiu isso da sua Bíblia, né, colocou num apêndice, dizendo que pode ler, para leitura, mas não é palavra de Deus, né? Então, assim, o luteranismo radicalizou-se, arrancou esse apêndice da Bíblia, né, por muitos séculos, e atualmente parece que o luteranismo está de novo reincluindo esses textos deuterocanônicos dentro da Bíblia luterana. Então, do mundo alemão, então, né, talvez essa Bíblia, para quem se interessar, né, a Bíblia em alemão de Lutero é uma clássica Bíblia, né, também pela história, né, do luteranismo. Né. Das traduções italianas, também a primeira, 1471, né, se começa esse processo de tradução para uma língua moderna, digamos assim, mas, digamos, talvez, né, para quem gosta de italiano, vocês que estudam italiano, etc., são poliglotas, né, hoje quase todos os formandos aí conhecem bastante o italiano. Se alguém se interessar, né, claro, as traduções modernas, estou me referindo, né, as traduções modernas, a gente tem diversas traduções também em italiano, tem a Bíblia de Jerusalém em italiano, na versão italiana, mas não é grande coisa. Se você vai comprar, porque a tradução italiana, ela é interpretativa, ela não é literal, é feita a partir da tradução francesa, e depois, né, eles, sobretudo com relação ao Antigo Testamento, ela distancia um pouco, então ela não é, em italiano, não é uma das melhores. Então é recomendado a
tradução feita pela equipe da Conferência Episcopal Italiana, chamada CEI, né? Conferência Episcopale Italiana. Então, esta tradução é das melhores que se tem em língua moderna. Então, se alguém se interessar, do ponto de vista de uma aproximação de um texto, né? Um texto italiano com um texto, né, nas línguas originais, da Conferência Episcopal Italiana. Eu tenho da de 2000, a última, acho que a penúltima, 2008, é muito boa, e depois eles fizeram uma revisão em 2012. Então, a última edição da Conferência CEI é bastante completa, bastante bem arrumadinha, uma das melhores traduções, né, em língua moderna, se alguém se interessar um pouquinho com a língua italiana. Com relação às traduções, que não é tradução sim, né, mas é colocada em paralelo quase, as chamadas poliglotas. Essas são interessantes, né, para o estudo, digamos assim, porque elas apresentam num único texto, né, digamos, várias versões, né, textos na língua original e com a tradução ou do lado, numa coluna paralela do lado, ou uma tradução interlinear em alguns casos, né? Isto é, eu tenho uma linha numa língua original e depois a linha embaixo já vem com uma língua mais ou menos moderna, né? Moderna, estamos falando aqui de latim, né? Uma língua fácil, né, para nós ocidentais, né, que diante das línguas orientais a gente às vezes se perde, então o latim facilita bastante. Então a mais conhecida, mais famosa é a Bíblia de Alcalá, né, conhecida como Poliglota Complutensia, né, financiada pelo cardeal Francisco Cisneros, né, e preparada entre 1502 e 1517, né, chamada de Alcalá, porque foi terminada aí na cidadela de Alcalá. Seja como for, é um grupo, né, de hebreus, com relação ao Antigo Testamento, foi um grupo de hebreus que converteram-se ao cristianismo e que, portanto, conheciam muito bem o Antigo Testamento. Então, eles quem fizeram essa tradução, né, do hebraico para o latim, né, o texto paralelo, né, digamos assim, em latim, e depois o Novo Testamento também, um pouco seguindo tanto a Tanakh, né, e também fazendo recurso do chamado Targum de Onkelos, que nós falamos na aula passada, né, que é a tradução aramaica da Torá, né, dando inclusive, né, a versão latina sempre do lado do negócio. Então, assim, para quem quer ter o texto em diversas línguas, né, a Poliglota Complutense é uma boa pedida, né, porque ali ela tem, né, digamos assim, o texto em hebraico, né, numa coluna, depois você tem uma coluna do lado, o texto latino, e depois você tem, né, uma outra coluna com o texto grego, e interlinearmente a tradução latina, né, e depois a gente tem também, né, com relação à Torá, né, você tem, né, digamos assim, o texto aramaico, né, a partir do Targum de Onkelos, né, mas se você tem dificuldade um pouquinho com aramaico, às vezes, né, a garganta arranha um pouco no aramaico, então você tem a tradução, né, digamos assim, em latim, né, em paralelo, então a tradução latina do Targum de Onkelos do lado, além de observações de cá de lá feitas pelos próprios rabinos. Então esse tipo de material, né, é bastante sugestivo, né, para uma comparação rápida, né, entre né, diversas línguas, sobretudo as línguas antigas, né, numa perspectiva de pesquisa, de estudo. Okay? Então, com relação, digamos assim, né, outras traduções poliglotas não vou me deter, porque depois outras foram surgindo, mas a mais clássica é essa, né, da Complutense ou de Alcalá. Nos interessa um pouco, talvez, as traduções em português, né, da Bíblia. E claro que o português não começou a ser falado no Brasil, começou em Portugal, e certamente então que a tradução em português, né, começa também, né, em Portugal. E a primeira, né, é uma Bíblia que depois se tornou famosa e que é muito usada até hoje, né, por algumas confissões religiosas, né, sobretudo em grande parte, né, pelos neopentecostais, é a Bíblia de João Ferreira de Almeida, né, que é um português, né, traduz essa Bíblia no século XVII, ele nasceu em 1628, próximo a Lisboa, né, e se aventurou como missionário
né, para as regiões do sudeste da Ásia, para cima e para baixo, e lá acabou, né, encontrou Jesus. No protestantismo, né, acabou se tornando, né, protestante, e ele empreendeu então, né, esse trabalho de tradução, né, da Bíblia, digamos assim, para o português. Né? Então, ele usou certamente, né, para a tradução um pouco chamado Textus Receptus, né, do grupo bizantino. O grupo bizantino não é uma das melhores famílias textuais, infelizmente, né, e, digamos assim, se assentou um pouco, né, em outras traduções já latinas existentes, né, tradução italiana, espanhola e a Vulgata, né, de São Jerônimo, de cá de lá, e fez então uma tradução em 1681. Ele então termina a tradução do Novo Testamento em português, mas com muitos erros que ele mesmo vai reconhecer, né? Ele mesmo depois identificou mais de 2.000 erros na sua tradução. O próprio João Ferreira de Almeida, né? Com relação ao Antigo Testamento, né, ele começa em 1691, né, e traduziu até o texto de Ezequiel, capítulo 41, versículo 21, e depois caput, morreu, não terminou toda a Bíblia, né? Outros pastores, né, concluíram então, digamos assim, essa tradução do Antigo Testamento. Então a gente teria a primeira tradução da Bíblia, né, terminada 5 anos mais tarde, né, digamos assim, para o Antigo Testamento, em 1753. Então a primeira tradução da Bíblia em português, né, feita pela tradição protestante, em grande parte feita por João Ferreira de Almeida, né, e depois completada por um grupo de pastores protestantes também. Como protestantes que eram, certamente deixaram de fora os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, né, deixaram de fora esse material, porque, né, considerado textos dos católicos. Então, são do contra, deixaram de fora. Outras traduções, né, foram feitas posteriormente, talvez, né, do ponto de vista católico, vale a pena mencionar a Bíblia, né, da tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, né, cuja primeira edição foi de 1778, e claro, ele como padre católico, né, se baseou bastante na Vulgata de São Jerônimo, e evidentemente incluindo, né, os textos deuterocanônicos do Novo Testamento, né? Isso com relação a Portugal. Outras traduções também apareceram no cenário, mas deixamos um pouquinho de lado. Aqui no nosso Brazuca, né, digamos assim, o processo começa de tradução, né, a partir do século XIX. Quer dizer, aqui, né, o negócio demorou um pouco, né, processo de preocupação. Por quê? Porque o catolicismo, sobretudo, né, não tinha essa preocupação de tradução língua vernácula, porque a língua oficial era o latim, a liturgia, né? Você brasileiro vai na missa, né, em latim, liturgia toda em latim, e o padre, né, faz uma homilia depois, mais ou menos em português, né, e atualizando um pouco, e ficava nisso mesmo, né, não tinha essa preocupação de base. Então, a tradução de Nazaré, como é chamado, né, do Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, ele traduz inicialmente só o Novo Testamento, né, para o português. É claro que isso, né, essas primeiras traduções foram vistas com um pouco de suspeita, né, por parte da hierarquia. Quer dizer, para que traduzir isso? Né? Traduzir isso em português? Qual é o interesse disso? Né? E isso pode levar, inclusive, a má compreensão, etc. Bom, em todo caso, começa-se esse processo de tradução. E a primeira, então, edição brasileira do Novo Testamento, de Almeida, digamos assim, uma edição brasileira atualizada, revisada, etc., já acontece logo em seguida, né, junto com traduções, né, da tradução evangélica, traduções dos Salmos, recebeu o título de Harpa de Israel, por exemplo, né, depois a tradução dos Salmos, publicada em 1889. Bem, essas traduções, né, a gente passa um pouco mais veloz. O que nos interessa um pouco, talvez, né, digamos, seja as traduções, né, que foram revisadas aqui no Brasil. A tradução evangélica, como eu falei, né, fez um processo de revisão da tradução de João Ferreira de Almeida, a partir do século passado, 1943, e foram atualizando um pouco a linguagem do negócio, né, porque a linguagem
antiga do português, né, de Portugal, né, do século XVII, ficou truncado, então houve o processo de revisão, de atualização da linguagem, né, até chegar, né, digamos assim, uma língua mais próxima do português falado atual. Com relação às Bíblias chamadas católicas, entre aspas, né, digamos assim, mais conhecidas, talvez valha a pena mencionar, normalmente é conhecida como Bíblia Vozes, né, porque foi publicada pela editora Voz em 1982, traduzida por uma comissão presidida pelo franciscano Ludovico Garmus, no mesmo ano que foi publicado pela editora Santuário. No ano seguinte também foi publicada a Bíblia Mensagem de Deus, pela Loyola. Essas Bíblias, pelo menos quando eu era adolescente, eram as Bíblias que a gente mais usava, digamos assim, que a gente ia comprar, eram essas que eram mais usadas, essas Bíblias ali, né? Bíblia Vozes, essa Bíblia Mensagem de Deus, né? Minha avó, por exemplo, tinha uma bibliona enorme, né? Dessa daí, né? Bíblia Mensagem de Deus, né? Grandona assim, né? Pintada, colorida, etc. Hein? Vinha escrito Mensagem de Deus? Sim, vinha o título da Bíblia, né? Bíblia Mensagem de Deus, na capa, lá de fora, né? Bem grandona. É porque eu sou do milênio passado, viu? Então eu sou dessa época que tinha essas Bíblias. Vocês já nasceram nesse século, são de outra formada mais recente, né? Processo de a Bíblia da edição pastoral, que é chamada, né? A edição pastoral, né, ficou muito conhecida no Brasil, né, porque ela, digamos assim, essas traduções não é que são grande coisa do ponto de vista de uma fidelidade à língua original dos textos, porque nem é feita a partir das línguas originais, né? Mas a Bíblia, conhecida como edição pastoral, ficou muito conhecida porque ela foi muito usada, né, na década de 70, 80, por ali, né, na época de 90, né, quando eu era adolescente, era muito forte aqueles movimentos eclesiais, né, as SEBs, comunidades eclesiais de base, né, então aqueles, né, grupos comunitários, estudos bíblicos, né, populares, etc. Um movimento iniciado exatamente, né, pelo Ivo Storniolo e seus colaboradores, né, biblistas, um dos biblistas, né, que digamos assim, difundiu um pouco, né, junto com Carlos Mesters aqui no Brasil, né, o movimento, né, popular da Bíblia, etc., né, a leitura popular da Bíblia, né, então um movimento bastante assumindo elementos, né, da chamada teologia da libertação, né, favorecendo a formação crítica de leigos, de lideranças comunitárias, né, e que usava essa Bíblia não só pelo texto em si, mas pelos comentários da nota de rodapé. Então, a Bíblia, a edição pastoral, né, se vocês tiverem acesso a alguma por aí, quiserem dar uma olhada, as notas de rodapé são um pouquinho mais extensas, né, e aí comenta, capítulo de versículo até versículo. Então, um bloco ali faz um comentário bíblico, né, daquele bloco, né, dando um pouco, né, uma explicaçãozinha, e quase sempre nesse estilo, né, de provocar uma reflexão crítica sobre, né, né, digamos assim, sobre o momento político no qual se encontra, né, como que a gente pode, né, favorecer uma consciência crítica de resistência, né? CEBI, né, os Centros de Estudos Bíblicos, né, nessa questão, né, de formar liderança crítica, né, para a resistência. Então, essa dinâmica um pouquinho, né, da fé a serviço, né, da transformação social, né? Transformação social. Então, as notas de rodapé, né, digamos, a liderança, né, leiga, digamos assim, crítica, né, que fez parte desse movimento, usou muito essa Bíblia, né, a Bíblia pastoral. Era uma das mais usadas, né? Outra que vale a pena mencionar já mencionei antes, né, na língua francesa, a tradução ecumênica da Bíblia, né, a tradução ecumênica da Bíblia, né, foi traduzida depois para o português em 1997, que é, digamos assim, resultado de 3 equipes, né, que o intuito era aquele, né, no momento, né, ainda de uma certa empolgação com o movimento ecumênico e interreligioso, né, de ter um texto em comum, né, para ser lido,
quando se fazia encontros interreligiosos entre catolicismo e judaísmo, entre catolicismo e protestantismo. Quer dizer, né, os católicos têm uma Bíblia, os protestantes têm outra Bíblia, os judeus têm outra Bíblia. E aí quando se encontra para rezar junto, a gente vai fazer o que agora? Então o escopo foi aquele de ter um acordo, né, ter um texto, né, aceito, né, pelas três grandes instituições religiosas, né, para ter um texto de apoio. E aí foi essa tradução, né, traduzida inicialmente para o francês e depois traduzida em 1997 aqui para o Brasil em português, chamada TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Certamente que a equipe, né, dos judeus aceitou fazer parte dessa tradução em comum, mas com uma condição, que a Tanakh esteja tal e qual lá dentro. E aí aparece um negócio curioso, né, porque a gente tem alguns textos, né, que na Tanakh é de um jeito e no texto grego é de outro jeito, muito mais desenvolvido, né, desenvolvido inclusive com sequências maiores, né, desenvolvido na língua inclusive grega, porque depois os tradutores para o grego acrescentaram outras coisas, como é, por exemplo, o livro de Esther. Então, se você pegar a Bíblia TEB, tem 2 livros de Esther lá dentro, dentro da mesma Bíblia. Então, um que traduz tal e qual a Tanakh, texto hebraico, né? E o outro, né, que traduz o texto que é usado pelos cristãos a partir da Septuaginta, que não é idêntico ao texto da Tanakh, mas é o texto a partir do grego com vários acréscimos. Ali tem diversos acréscimos, né, a oração de Mardoqueu, a oração da rainha Esther, né, em jejum, etc., né, o jejum da rainha, a sua oração, que a propósito são os textos da liturgia do cristianismo católico. Só existe na versão ampliada da tradução grega de Esther. Então, os judeus dizem, a gente aceita, mas a nossa Bíblia Tanakh, tal e qual, tem que estar lá dentro idêntica. Então, aí, né, como os católicos, né, tem um uso litúrgico do texto ampliado, então tem 2 livros de Esther dentro da Bíblia TEB, por exemplo. Né? Então, a tradução em português não é grande coisa, né? A tradução é razoável, mas, né, ainda é um pouco mais distante em relação aos originais, aos textos originais, do que a Bíblia de Jerusalém. Né? Talvez é sugestivo as notas de rodapé, que são muito extensas. Em alguns casos, né, metade da página é só nota de rodapé. E aí nessas notas de rodapé, quando são ampliadas dessa forma, quase sempre é para explicar um texto quando o texto é diversamente interpretado pelo judaísmo, pelo cristianismo católico e pelo cristianismo protestante. Então, a nota diz, né, para o cristianismo, para os católicos se interpreta assim, assim, assim. Para os protestantes se interpreta assim, assim, assim. Para os judeus, assim, assim, assim. Então, as notas são bastante extensas, o que pode dar certas informações historiográficas. Mas essas notas não são exegéticas, não são explicativas, né, do ponto de vista para resolver o problema. Só apresenta opiniões de instituições religiosas diferentes sobre o mesmo texto, sem que o texto também seja lá uma grande coisa. Ok, pessoal? Fazemos um minutinho de pausa, né, e depois retornamos para o bloco seguinte e concluiremos, né, esse nosso percurso pelas traduções modernas da Bíblia em português.